Olá amigos, eu sou Abdon Marinho e este é o nosso canal no quadro Falando de Política. O assunto que trago hoje é baseado no texto que escrevi no final de semana, cujo título é o seguinte: Falta juízo à República. Esse texto, meu amigo, é diante de todo o batimento de cabeça que nós temos assistido durante mais de um ano. Começo por dizer, meus amigos, que justamente no dia em que o Brasil celebrou, aliás, o termo não é celebrar, o Brasil registrou com pesar o perecimento de 300 mil vidas perdidas, finalmente o governo federal, presidente da República, resolveu chamar uma reunião, segundo soube, com a intenção de criar um comitê para acompanhamento e combate à pandemia do novo coronavírus. Uma semana depois, e 30 mil mortos depois, o comitê fez sua primeira reunião. Após essa reunião, os membros do comitê saíram dizendo uma coisa, pregando distanciamento social, pregando uso de máscara, etc. E, de outro lado, o presidente da República, o supostamente idealizador do tal comitê, mais uma vez, a exemplo do que já fez ao longo do ano e das 330 mil mortes anteriores, pregando justamente o contrário. Então, você fica com a sensação de que falta juízo às autoridades. Falta juízo às autoridades do Brasil. Não apenas, embora o principal responsável seja efetivamente o presidente da República, falta juízo também a outras autoridades. Você imagina, meus amigos, imaginem, meus amigos, que não bastava o presidente dizer que as pessoas podem se aglomerar, que as pessoas não devem manter o distanciamento social. É pior do que isso. O governo, na mesma semana, ou aliás, na semana seguinte à criação do comitê, o governo, através do advogado-geral da União, foi bater as portas do Supremo, pedindo uma liminar para que os cultos, missas e as reuniões religiosas permitissem a reabertura das igrejas para cultos e missas, etc. Todo mundo sabe que uma das formas de contágio é a contaminação. Quando eu vi, embora incrédulo com a notícia de que o governo, o advogado da União fala em nome do governo federal, foi pedir esse tipo de coisa, eu me perguntei, mas o que diabos o governo tem a ver com a abertura de igrejas? Qual é o objetivo disso, diante da crise sanitária que nós estamos vivendo? Provavelmente não é para agradar a Deus. Até onde sei, Deus é onipresente, onipotente, onisciente, ou seja, Ele está presente em todos os lugares, Ele sabe de tudo, Ele tudo vê. Então, o cidadão religioso, o cidadão crédulo, além de acompanhar os seus cultos, suas missas pela internet, ele não está proibido de falar com Deus da sua própria casa. Rogar a Deus que olhe por si, olhe para si e olhe para todos os demais brasileiros. Não há necessidade de templos abertos para isso. Mas o advogado-geral da União foi bater as portas do Supremo com isso. E antes que eu tivesse recuperado-me desse susto, eu soube que o
Procurador-Geral da República deu parecer no mesmo sentido, concordando com a ideia do governo de abrir as igrejas. Veja que nós estamos numa pandemia, meus amigos, que até aquele dia já contavam mais de 320 mil mortes. E que uma das formas de contágio é o vírus se espalhar. E o vírus se espalha através das aglomerações, dos contatos, já que se dá o contato de pessoa para pessoa. Mas o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, advogando a tese do Presidente da República, entenderam que deveriam fazer isso. E, meus amigos, mais uma vez, antes que eu tivesse tempo de novo de me recuperar do susto, o ministro novato, nomeado pelo mesmo Presidente da República, que defende que não deve haver distanciamento social, que defende que as pessoas devem ir para a rua, não devem usar máscara, não devem ter... concedeu uma liminar. Não no pedido do Resiste-se, não no pedido da AGU, mas num outro pedido de uma tal de Associação dos Juristas Evangélicos. Liberou. Contrariando uma decisão do próprio Supremo, colegiada, que dizia que os municípios e os governadores de estado poderiam impor normas de distanciamento, tendo em vista o controle sanitário da pandemia. A decisão do ministro, dada entre a Sexta-feira Santa e o Sábado de Aleluia, foi tão rápida que, se fosse para livrar o próprio Cristo da crucificação, talvez não tivesse sido. Aliás, julgamento mais célere, só aquele presidido pelo próprio Pilatos, aquele que lavou as mãos, assim como eu acho que o ministro do Supremo que deu a decisão fez, e do julgamento de Cristo. Então, você vê, meus amigos, e vou além. Em plena pandemia também, o Congresso Nacional, ao invés de buscar medidas de equilíbrio fiscal, de investimento, para sairmos da crise que deverá se prolatar por talvez mais de década por conta dessa pandemia, as excelências do Congresso Nacional estavam aprovando um orçamento de ficção. Tudo isso, meus amigos, na ideia de que suas emendas, que são impositivas, não fossem prejudicadas na liberação. Ou seja, se você coloca o orçamento lá em cima, embora inexequível, você está dizendo que aquelas emendas, ainda que falte dinheiro para outra coisa, ainda que aumente o déficit público, elas terão que ser liberadas, porque tem orçamento para isso. Mas não é só. Esse mesmo Congresso resolveu que era hora de tirar todas as verbas, ou quase todas as verbas, destinadas ao censo decenal. Nós já estamos com um atraso de um ano, deveria ter sido realizado ano passado, 2000, e não vai ser realizado também esse ano, porque as excelências do Congresso Nacional desprezam o principal instrumento, que é o censo. Saber como estão vivendo os brasileiros. Então, meus amigos, a impressão que fica, e eu sou do interior e eu me lembro muito bem, que os pais da gente lá no interior costumavam dizer o seguinte, quando a gente ia sair para algum lugar: tome juízo. Muitas vezes, ao abençoar, dizia o seguinte: Deus lhe dê juízo. É isso que está faltando, meus amigos. As autoridades da República. Falta juízo. Eles não entenderam ainda a gravidade do momento que nós estamos vivendo. O Brasil hoje é o centro da preocupação mundial por conta da pandemia. Na última semana, no último dia 31,
33% das mortes da Covid-19 ocorridas no mundo se deram no Brasil. E o Brasil tem menos de 3% da população mundial. Eu vou dar aqui um outro número para vocês. Se o governo brasileiro, esse que está aqui no comando do país, estivesse dirigindo a Nova Zelândia, eles lá estariam com cerca de 5 mil mortos. Lá, durante um ano todinho, eles registraram 26. 5 mil mortos é o que nós registramos aqui. Infelizmente, vamos ter que registrar, e a matemática está provando que está certo. Talvez registremos aqui em um dia. Lá, 26 mortes durante um ano. Se fossem os governantes brasileiros, dirigentes da Austrália, eles lá estariam registrando mais de 25 mil mortos. Com um ano de pandemia na Austrália, registraram 906 mortes. 906 mortes. Menos de 1.000. Menos do que nós registramos aqui. Menos da metade do que registramos aqui em um dia. Se fosse o Brasil, os governantes brasileiros, os dirigentes da Índia, os indianos estariam chorando hoje já mais de 2 milhões de mortes. Lá, o número de mortes ainda é menos da metade dos mortos no Brasil. E há um outro número, meus amigos. A média de contágio no Brasil é de 6%. E no Palácio do Planalto, sede maior do governo, chega a 13%. Ou seja, todos os exemplos que nós dissemos aí desses demais países, se estivesse no comando o exercício da política lá da Maria Antonieta do Planalto, seria multiplicado por 2. Então, meus amigos, eu me pergunto, eu estou me perguntando, as projeções são perturbadoras? Os cientistas dizem que talvez cheguemos esse mês de abril a mais de 430 mil mortos no cômputo geral. Até julho, mais de 1,5 milhão. E eu me pergunto quantos brasileiros terão que morrer para que as autoridades tomem juízo, para que as autoridades parem de fazer política com a pandemia. Eu não falo do presidente, porque, na verdade, o presidente, pelo que eu já senti, ele tem inveja do vírus. Mas é necessário que se faça alguma coisa. As pessoas estão morrendo, essa é uma realidade. E as autoridades estão brincando, esta é outra realidade. Então, meus amigos, leia o nosso texto, participe do nosso canal. Muito obrigado a todos.